Boa noite, Déboras. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos, que também têm participado conosco às segundas-feiras. Deus a todos abençoe e dê um renovo espiritual, emocional e físico para todos vocês. Eu vou ler algumas porções da Palavra de Deus que se encontram no livro de Salmos 66, 67 e o 103. São porções, poucas coisas. O Salmo 66 é do versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. E no 67, nós vamos ler. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. E para encerrar, os versículos 1 e 2 do Salmo 103. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Louvemos ao Senhor neste momento, orando, agradecendo e colocando as nossas vidas nas mãos dele, para que ele cumpra em nós o seu querer, o seu efetuar, os seus planos que já estão determinados desde a fundação do mundo. Nós temos aqui alguns agradecimentos que foram feitos na reunião do dia 16 e depois temos pedidos de oração. Eu vou começar pelos agradecimentos e seguirei lendo os pedidos de oração. Nossa irmã Nelma, na segunda-feira, agradeceu a Deus pela chegada da família missionária. A filha dela, o genro e as netas fizeram boa viagem, já estão aqui no Rio de Janeiro. A outra pessoa querida que agradeceu foi a Valdete. Ela agradeceu a Deus pelas vitórias dos nossos filhos e pelos filhos das Déboras de nosso país. E a Claudete Pinto agradeceu a Deus, e ela sempre agradece a Deus, por seu infinito amor. Agora os pedidos foram. Nossa irmã Nevinha continua pedindo oração pelo senhor Nilton, motivo saúde. A nossa irmã Regina Leal, por sua família, para que caia por terra toda maldição familiar, em nome de Jesus. A Esther Silva pediu por Dona Irene, que é a mãe da nossa irmã Valdirene. Palmira, minha prima, pediu oração por sua saúde, ela já está melhor. Nossa irmã Maximira pediu oração pelo seu tio Adonias, que estava em estado bem delicado de saúde, mas tem apresentado melhoras e isso tem
agradado ao nosso coração. Continuemos orando pelo pronto restabelecimento do tio Adonias. Nossa irmã Delma, naquela ocasião, pediu oração por sua saúde. Nossa Ivonete pediu e continua pedindo pela conversão de sua família, mas também agradeceu por seu sobrinho Gabriel ter conseguido emprego. Maria José Afonso pediu pela saúde emocional da sua filha Thelma Ruth, pediu por seus netos, pela sua filha Sandra Regina, seu sobrinho Rafael e também pela sua irmã Maria Amélia e família. Rosemary, minha irmã biológica, pede oração pelo enlace matrimonial de sua filha Ana Carolina com Marcelo no próximo dia 25, depois de amanhã, né? E por sua nora Tainã, que vai ganhar seu bebê ainda esse mês. O nome do bebê será Heitor. Kátia Regina pede por sua irmã Sônia, por seu irmão Sérgio e pela tia Leila, que fará cirurgia no dia 25 de novembro. Nosso irmão João Pereira de Mesquita continua pedindo oração por sua irmã Belinha e por ele mesmo. Sônia Cordeiro pede por seu filho Emerson, que tirou férias e viajou, pede por Marcelo, que é filho de uma grande amiga dela, e esse rapaz precisa de tratamento com psiquiatra, mas ele não aceita. Mora e trabalha em João Pessoa. E a mãe dele, que é amiga da Sônia Cordeiro, mora aqui em São Paulo, na cidade de Atibaia. Norma Solange continua pedindo por seus filhos Anderson, Eduardo e André, juntamente com suas famílias, para que sejam libertos dos prazeres do mundo e retornem ao aprisco do Senhor. Lucimar Coutinho pede por Maria José Ribeiro e Elza Machado, ambas com Alzheimer. Joelma Suete, de Brasília, pede por sua família. Anita Alves pede por sua sobrinha Camila Regis, afastada da igreja. Jefferson Silva, também um irmão da nossa igreja, pede por sua saúde, porque é uma luta contra o câncer que ele tem travado. E Cleia Novaes, de Brasília, pede por sua saúde. Jaqueline Branco pede por uma família, Thaís, Ramon e Clara. Clara é a filhinha do casal, tem 2 aninhos. Ela pede para Deus restaurar esse casamento, renovar e restituir todas as bênçãos sobre esta família. Delma pede por Petrúcia e seu filho, para que Deus continue abençoando os dois. Edna Gonçalves pede por seus filhos Edna e Tuane Lourenço, que é o caçula, para que saiam da distração espiritual e tenha experiência saudável com Jesus. Socorro Moura pede por sua irmã Maria Pacheco, que tem cistos nos rins. E por último, Adriana Pereira, que pede por Gisele, que naquela ocasião, segunda-feira, dia 16, estava internada. E eu vou aproveitar esse momento, irmãs, para orar por mais 5 motivos específicos de oração do Desperta Débora, que aí eu já coloco todos os motivos num único bloco. E os pedidos específicos são: oro pela coordenação pelos professores e auxiliares que trabalham com as crianças, adolescentes e jovens em nossas igrejas. Que haja sabedoria, graça e unção de Deus sobre suas vidas. Oro pelos lares desfeitos, pelos filhos de pais separados. Que o Senhor possa suprir toda a ausência na vida deles e dar-lhes graça acima de tudo. Oro para que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a mente e os pensamentos de nossos filhos. Oro pelos líderes da Mocidade para Cristo, pelo ministério de cada um, por suas famílias e sustento na obra.
Que o Senhor abençoe o nosso diretor nacional, nosso querido pastor Marcelo Gualberto. Oro pelos fundadores do Ministério do Movimento Desperta Débora, pelo Ministério Desperta Débora e pelas famílias representadas. Nesse momento nós vamos orar e em seguida eu apresentarei os momentos da nossa reunião. Pai querido, Pai de amor, entregamos neste momento ao Senhor, confiadas que somos em Ti, em quem depositamos a nossa esperança, a nossa confiança, todos esses pedidos, ó Deus, que foram feitos aqui, que foram lidos aqui, também entregando os pedidos que forem feitos agora de noite no chat. Já estamos pedindo ao Senhor que dê a solução que só o Senhor pode dar, a solução para a saúde, a solução para os relacionamentos conjugais, a solução para as famílias viverem unidas, não em contendas e brigas, a solução, Senhor Deus, para as enfermidades. São muitos os pedidos de oração por enfermidades e estamos vivendo um novo período, um segundo período, assim dizem, de contaminação do Covid-19. E nós precisamos, ó Deus, da Tua proteção sobre as nossas vidas. Que Tu, ó Deus, tenhas misericórdia de nós, nos abençoe, abençoe cada enfermo, cada pessoa que está internada, cada pessoa que está precisando de internação para sanar seus problemas de saúde. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós louvamos o Teu nome. Nós começamos esta reunião louvando o Teu nome, lendo a Tua palavra que fala: louvem todos os povos. E nós estamos aqui Te louvando, Te agradecendo, porque somente o Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Nada para nós, Senhor, tudo para o Senhor. O Senhor permitiu mais uma reunião nesta segunda-feira, dia 23 de novembro. Nós queremos agradecer pelas participações das irmãs, dos irmãos que colaboraram para que esta reunião funcionasse, acontecesse, e queremos juntos glorificar o Teu nome, Senhor. Muito obrigada. Que cada um de nós recebamos com coração limpo, coração aberto, tudo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Essa é a minha oração, entregando também os nossos filhos no Teu altar. Que sejam filhos rendidos aos pés do Salvador. Que eles saiam da distração espiritual e se aproximem de Ti, Senhor, buscando no Senhor fonte de vida e vida eterna. Perdoa as nossas faltas e conduz-nos, ó Deus, nesta noite, durante todo esse momento de oração das Déboras, e dá-nos uma noite de paz. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. A seguir, nós vamos cantar louvando ao Senhor, porque é muito bom louvar ao Senhor, uma música intitulada Sublime Canção. Sublime Graça, desculpa. Na voz daquela jovem que a gente já ouviu aqui algumas vezes, né? A Laísa Freire. Depois o pastor Dami nos trará uma breve reflexão sobre o Salmo 103. Nossa irmã Kátia, da Igreja Batista em Caxambi, trazendo o Momento Testemunho. E uma novidade hoje, nós teremos uma dupla de irmãs biológicas e também irmãs
em Cristo Jesus. Elas são membros da Igreja Nova Vida em Bangu, e a Alessandra Cristina e a Elaine Cristina vai cantar nesta noite Enquanto Deus Trabalha. Enquanto Deus trabalha, enquanto nós estamos ouvindo esse louvor, nós já estaremos sendo preparadas para o momento seguinte, que é o momento da intercessão, que será feito pela nossa irmã Ésia Lousada. A seguir, nossa irmã Solange Lívio, da nossa igreja, que nos trará o momento da reflexão bíblica. Despedaçada, mas tua graça me restaurou. De mãos vazias, mas amparadas, sou livre em ti, sou livre em ti, oh, sublime graça do Senhor, que um pecador salvou. Oh, perdido fui, mas me encontrou. Fui cego e me fez ver. Agora eu posso ver. Posso ver seus olhos de amor. Humilhado foi para dar-nos tua salvação. Tomou minhas dores, minhas fraquezas, meu coração vem iluminar. Sou como um barro, faz-me teu vaso pra o mundo ver tua glória em mim, oh, sublime graça do Senhor, que é um pecador salvou. Oh, perdido fui, mas me encontrou. Fui cego
Quero deixar com você hoje um lindo salmo da Bíblia. Você vai tirar a conclusão que quiser. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103. Que seja esta a tua oração nesse dia, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Boa noite, irmãs. Eu sou Kátia, eu sou da Igreja Batista em Caxambi. Eu sou uma Débora e estou aqui para dar um testemunho do meu filho. Há 5 anos eu frequento as Déboras em Caxambi e por muitas vezes eu não senti nem vontade de ir por causa do deserto, que estava muito grande, muito choro, muito joelho no chão, pela luta pelo meu filho. Meu filho se envolveu com bebidas alcoólicas e foram muitas internações, muito dinheiro gasto. Todo mês tinha que internar ele, todo mês ele voltava e sempre a mesma coisa. Mas mesmo assim, irmãs, eu não deixei de louvar o meu Senhor, eu não deixei de ir para a minha igreja, eu não deixei de agradecer a Deus pela força que Ele estava me dando e não deixei de ir para as Déboras, esse grupo tão maravilhoso, porque juntas somos mais fortes, juntas vencemos, porque Deus ouve nossas orações. Porque nós estamos ali clamando para o Senhor olhar para os nossos filhos. E assim aconteceu, irmãs. Nesse ano que se passou, o meu filho conheceu uma moça chamada Carla e ela também conhece Cristo e acabou levando ele para a igreja. Ele foi para a igreja e conheceu Jesus, pelo menos hoje ele está louvando ao Senhor, está escutando o louvor do Senhor, e Deus tem entrado no coração dele, as trevas saiu. Hoje há luz no coração dele, há amor. E graças a Deus, nesse ano ele está firme em Cristo, o inimigo vem ao redor dele, mas ele não deixa mais o inimigo penetrar o seu coração. E eu tenho força nas Déboras, como irmãs em Cristo, na união dessas Déboras, que juntas, orando a Jesus, nós venceremos sempre. Então, eu continuo de joelho, irmãs. Continuo orando sem cessar pelo meu filho. Mas eu sei que a vitória é minha, porque eu tenho um Deus que cuida, um Deus que liberta, um Deus que cura. E eu confio, como sempre confiei. Eu esperei no meu Senhor, e o meu Senhor me deu essa vitória. Então, irmãs, eu quero dar esse testemunho. Testemunho de Débora, de uma Débora, que por muitos choros, mas hoje está com muitas alegrias. Em nome de Jesus, todas nós seremos vencedoras. A paz do Senhor na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Lágrimas rolam enquanto Deus trabalha em nós. Lágrimas rolam enquanto
sua voz. Lágrimas limpam as impurezas do coração e purificam, trazendo do Senhor o perdão. Ele jamais desprezará a um contrito coração que se quebranta e se rende em oração. O choro pode até durar a noite inteira, mas amanhã de manhã a alegria vai chegar. Eu tenho certeza, Ele enxugará do meu olhar toda lágrima. Cada vez que eu choro, eu vou semeando vitória. Ele enxugará do meu olhar toda lágrima. Eu vou semear chorando, mas vou retornar cantando, pois eu creio num Deus que pode enxugar toda lágrima do meu olhar. O choro pode até durar a noite inteira, mas amanhã de manhã a alegria vai chegar. Eu tenho certeza, Ele enxugará do meu olhar toda lágrima. Cada vez que eu choro, eu vou semeando vitória. Ele enxugará do meu olhar toda lágrima. Eu vou semear chorando, mas vou retornar cantando, pois eu creio num Deus que pode enxugar toda lágrima do meu olhar. Pois eu creio num Deus que pode enxugar toda lágrima do teu olhar. Querida Débora, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, juntamente com a sua líder, né, a irmã Rita, nós somos gratos a Deus por poder fazer parte desse momento de intercessão. E eu gostaria que nós pudéssemos ler a passagem bíblica já tão conhecida nossa em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, quando a palavra nos diz assim: orai sem cessar. Por que orar sem cessar? Porque não faltam motivos para nós orarmos. O dia inteiro nós temos motivos para orar. Por que orar sem cessar? Porque o adversário, ele não cessa de nos atacar, de investir contra a nossa vida. E a oração é a arma poderosíssima para destruir as fortalezas. Então, por isso, nesse momento, eu gostaria de convidar todas as irmãs e irmãos que possamos, nessa hora, estar levantando um clamor e intercedendo. E eu gostaria de começar fazendo isso pelas nossas famílias que têm sido tão atacadas pelo adversário. Senhor,
Nós estamos diante de Ti, Te louvamos, Te adoramos, Pai, na beleza da Tua santidade. Obrigada porque podemos chegar à Tua presença e fazemos isso através de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador. Pai, perdoa os nossos pecados cometidos por pensamentos, palavras e atitudes, para que o adversário não tenha do que nos acusar, Senhor. Queremos estar agora clamando, intercedendo por nossas famílias. Olha aí, Deus, o coração de tantas mães nesse momento chorando, sofrido, porque tem os seus filhos longe dos seus caminhos, enterrados, Senhor, nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, Senhor, no homossexualismo. Visita essas famílias com teu poder e glória. Tu tens o poder de paralisar a ação do maligno, Senhor, nessas vidas. Que haja salvação, que haja libertação, que eles venham te conhecer, Senhor, como Senhor e Salvador, para que eles possam viver para o louvor da sua glória. Colocamos mães também que têm perdido seus filhos, Senhor, aí em confrontos com policiais todos os dias nessas comunidades e outros lugares, em assaltos. Nós ouvimos notícias tão ruins, sofridas. Visita essas mães, guarda a vida desses jovens, de adolescentes, crianças, guarda a família, Senhor. Nós clamamos porque quem pode nos ajudar é o Senhor. Deus querido e amado, que nesta hora, Pai, nosso clamor, verdadeiramente sabemos que está chegando diante de Ti. Colocamos, Senhor, os policiais diante de Ti. Pai, que eles tenham um coração quebrantado, Senhor, que nós sabemos que no meio existem aqueles, Senhor, que usam uma farda, mas não para guardar e proteger a população, que muitas vezes também eles são, Senhor, agredidos. Pai, tenha misericórdia, Senhor, liberta. Nós oramos também pelos presos, porque a Tua palavra diz que nós devemos lembrar deles como se estivéssemos presos com eles, muitos presos espiritualmente. Nós sabemos que há notícias, Senhor, de que pode haver uma rebelião, mas que isso não venha a acontecer. Pai, há igrejas suas ali dentro dessas unidades, porque homens e mulheres foram restaurados, alcançados pela Tua graça. Nesse momento de pandemia, muitos não puderam retornar, missionários, pastores, mas a Tua igreja está lá por homens que foram alcançados pela Tua graça. Que esse ministério continue, Senhor, que o Senhor visite os diretores das unidades, agentes penitenciários, para que eles tenham um olhar de misericórdia, não de vingança, e o nosso coração também, Senhor. Pedimos pelos jovens infratores, Pai, como o inimigo tem usado essas vidas já tão jovens, já numa vida de crime, porque muitos deles vêm de famílias desajustadas, Senhor. Muitos foram abusados, Senhor. Crianças, jovens, adolescentes, no meio de prostituição, famílias que vivem essa situação. Muitos têm sido alcançados, e levante obreiros para essa seara, para que eles continuem sendo alcançados, para que eles venham viver para a Tua glória e venham ser cidadãos do bem, sendo uma bênção na família, uma bênção na cidade e também para o mundo, Senhor. Visita o nosso país, ó Deus, esse país tão gigante em extensão, mas também em corrupção. Que esse espírito de corrupção, Senhor, seja banido da nossa nação. Perdoa o pecado, Senhor, desses políticos, o povo brasileiro. Restaura, muda os seus corações para que verdadeiramente eles estejam preocupados e querendo abençoar a sua nação. Seja com o nosso presidente, guarda a sua vida, dê a sua mente a ele, direção sobre o que fazer. Pai, que ele venha ter verdadeiramente um encontro contigo. Visita cada político, cada autoridade constituída, Senhor. Abençoa esses homens, que a Tua palavra manda que nós o abençoemos, para que haja
paz na cidade, Senhor. Ó Deus, e a cidade venha prosperar. Visita a nossa cidade, visita os empresários, Senhor, que muitos dos seus negócios vieram à falência com essa pandemia, mas Tu podes restituir, porque eles, Senhor, dão emprego aos trabalhadores. Muitos chefes de família perderam seus empregos. Senhor, Tu tens o poder para restaurar e nós estamos aqui clamando. A Tua palavra diz que se dois na terra concordarem acerca de alguma coisa, isso seria feito. E nesse momento há mais de 2 pessoas que concordam, Senhor, que Tu estejas restaurando e sarando a nossa terra. Deus, nós colocamos também os agentes de saúde, médicos, enfermeiros, todos aqueles ligados direto e indiretamente nesse momento, muitos deles, Senhor, trabalhando sem condições, trabalhando com medo. Muitos foram acometidos pela Covid, afastados dos seus trabalhos, mas Deus, que eles tenham a sua saúde restaurada. Aqueles que estão lá na linha de frente, continua guardando, dê a saúde emocional, espiritual. Os enfermos, Senhor, que lá estão, precisam deles, e nessa hora está sendo tão difícil, Pai, porque eles estão, muitos não podem receber sequer a visita da família, mas que o Senhor levante, Senhor, servos Teus nessas unidades hospitalares, que tenham um olhar diferenciado, para que orem, clamem por eles e levem uma palavra de salvação. Meu Deus, continua tendo misericórdia. Essas comunidades, Senhor, olha esse tráfico, esses homens, Senhor, que entregaram as suas vidas ao adversário, são tão usados, mas eles precisam de salvação, precisam de libertação, que o Senhor venha paralisar, Senhor, a ação demoníaca na vida desses homens, no tráfico. Tu tens o poder, sim, nós cremos, Senhor, que Tu podes paralisar, Senhor, esse tráfico de drogas nas comunidades, no asfalto, em tantos lugares. Olha quantas famílias que sofrem, Senhor. Ó Deus, pedimos também pelos enlutados, quantas mães, quantas famílias que perderam seus entes queridos aí, Senhor, pela Covid. Muitos perderam até mais de uma pessoa da família, até num dia só. Tenha misericórdia, Tu tens o poder também, Senhor, de paralisar, tirar a força desse vírus, dar sabedoria aos cientistas para que haja uma medicação ou uma vacina para tirar a força desse vírus. Guarda a nossa vida, blinda o nosso corpo, Senhor, como somos carentes de Ti. Jesus disse que sem Ele nada podíamos fazer e não podemos mesmo, Senhor. Ó Deus, nós cremos que os Teus ouvidos estão inclinados a ouvir a nossa oração, Senhor. Que haja salvação de vidas nesse país, Senhor. Ó Deus, que haja um avivamento, desperta as igrejas, desperta, Senhor, as igrejas para que não fiquem olhando só para si, só ao seu redor. Líderes, Senhor, desperta os líderes, pastores, para que tenha visão de Ti, discernimento espiritual e queira ganhar essa nação para Jesus. Deus, nós colocamos tudo diante de Ti. Continue abençoando o ministério das Déboras, a vida da Rita, Senhor, que tem sido incansável nesta obra. Cada irmã, cada mãe, avó, tia, esposa que está clamando pela sua família, dê a elas a alegria, Deus, de ver a sua família rendida a seus pés. O rei Salomão já dizia que a esperança demorada enfraquece o coração. Quantas, Senhor, talvez esteja com o coração enfraquecido, porque não veio a resposta à sua petição, mas restaura, Senhor, a fé. Senhor, dá o bom ânimo que o Senhor oferece, Senhor. Ó Deus, que elas não venham perder a esperança, porque não existe oração desperdiçada. O Senhor tem ouvido, sim, o clamor, apesar, Senhor, de muitas vezes não termos a resposta como gostaríamos. Nós não temos desistido do Senhor e não vamos desistir, Senhor. Ó Deus,
continua nos abençoando e crendo que a nossa oração já subiu como um cheiro suave nas suas narinas. Nós oramos no poder e na autoridade do nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém, amém. Eu quero cumprimentar a esse grande e valoroso grupo de Déboras, formado por mães, avós, tias e outras pessoas mais que de forma contínua e perseverante se dedicam a orar por filhos, netos, sobrinhos, seus e de outrem. Para o fortalecimento da fé e o encorajamento a persistirem nessa tarefa da oração, eu trago hoje uma breve reflexão bíblica com base no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. É uma parábola bastante conhecida, contada pelo Senhor Jesus, que se intitula a parábola do juiz iníquo. Diz assim o texto bíblico: Jesus também contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre ia lhe pedir: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, ainda que pareça demorado em responder-lhes? Digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Sabemos que toda parábola visa a transmissão de um ensinamento. É um meio facilitador para a compreensão daquilo que se deseja ensinar. Um recurso didático, pedagógico, que foi bastante utilizado pelo Senhor Jesus. Nessa parábola, o Senhor usa o método do contraste. Ele traça um paralelo entre Deus e o juiz da parábola, que no caso é um juiz injusto, de modo a que não venhamos a comparar o Senhor Deus, justo juiz, Pai amoroso, com esse outro injusto. Chama a nossa atenção que logo no início, já no primeiro versículo, o objetivo do Senhor Jesus em contar a parábola aparece de forma bem clara. Aquilo que Ele deseja que venhamos a aprender para também colocarmos em prática já está ali presente. Ele já chama a nossa atenção para isso desde o início. O dever de orar sempre e nunca desanimar. Também chama a nossa atenção o uso da palavra dever. Mais do que uma recomendação, é uma tarefa, uma incumbência, é a parte que nos cabe fazer no processo. O dever de orar sempre e nunca desanimar. Conhecedor da natureza humana, o Senhor Jesus sabe que somos bastante propensos a desanimar com facilidade, sobretudo quando algo que muito desejamos ou estamos esperando parece demorar. E então ele nos avisa: temos o dever de orar sempre e nunca desanimar. Ao contar a parábola, o Senhor Jesus construiu um cenário formado por 4 elementos: o juiz, a viúva, um adversário e uma causa. Quanto ao juiz, devemos observar que ele é identificado pelo Senhor Jesus, e já no verso 2, e depois por ele próprio, o próprio juiz falando de si mesmo no verso 4, como um homem que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Faltava a ele o temor do Senhor, que diz a Bíblia é o princípio da sabedoria. E faltando o temor do Senhor, faltavam também a ele outras qualidades.
inclusive o respeito pelas pessoas. Era um homem insensível aos problemas alheios. Havia a viúva. A viúva era a classe mais desprotegida, mais indefesa daquela sociedade. Uma pessoa desfavorecida e sem recursos para prover aquilo que ela própria necessitava. Na parábola, ela nos representa, não necessariamente falando de recursos materiais, mas nas situações em que não temos recursos próprios para resolver aquilo que nos aflige, que nos preocupa, os desafios e problemas que precisamos enfrentar. Então, a viúva representa as pessoas desfavorecidas e sem condições próprias para encontrarem as soluções de que carecem. Há um adversário. E nós sabemos que também nós temos um adversário no mundo espiritual, que trabalha incessantemente contra o reino de Deus e contra todos nós que pertencemos ao reino do Senhor, contra as nossas causas, os nossos propósitos mais sublimes, aquelas situações mais preciosas, especialmente as de natureza espiritual. Então devemos também levar em consideração que há um adversário que trabalha contra os interesses do reino de Deus e contra aqueles que pertencem ao Senhor. E há na parábola uma causa, que no caso representa os nossos motivos de oração, os nossos pedidos, as situações difíceis que enfrentamos na vida e que precisamos levar à presença do Senhor em busca de solução. Devemos destacar que dentro dos 4 elementos há 2 pessoas centrais, a pessoa do juiz e a pessoa da viúva. Quanto a ele, já foi identificado e caracterizado como um juiz que no exercício da sua atividade era injusto e que tinha por característica pessoal que chamava a atenção o fato de ser um homem que não temia a Deus e nem respeitava os homens. E havia a viúva. Quanto a ela, a sua principal característica, que aparece aqui no texto com tanta clareza e de uma forma tão bonita, é que ela era insistente, perseverante, sempre insistente e nunca desistente. E por causa da sua insistência, ela procurou o juiz repetidas vezes. Inicialmente, ele não lhe dava atenção porque ele era um homem injusto, mas devido à sua perseverança, ele que não queria ser importunado, decidiu atendê-la e fazer justiça à causa dela. Ele não fez por ser justo, nem porque tivesse se compadecido dela. Ele só foi atendê-la porque ela foi muito insistente, muito perseverante e ele não queria ser importunado. Mas fica para nós o exemplo dessa viúva, a sua perseverança. Ela não desistiu daquilo que era caro, necessário e importante à vida dela. E ela foi em busca incessantemente. É uma lição importante que se destaca nesse texto e que fica aqui como um aprendizado talvez essencial para nós dentro dessa parábola. Seguindo então, o Senhor Jesus vai fazer a aplicação prática da parábola. E ele começa dizendo, chamando a nossa atenção, a nós, os leitores da Bíblia, os leitores da parábola. Ouvi o que disse esse juiz. E nós sabemos o que disse o juiz, agora que acabamos de ler. E então o Senhor Jesus passa a chamar a nossa atenção para Deus, para o Senhor Deus, para o justo juiz. E ele nos leva à reflexão fazendo 2 perguntas. Então o Senhor Jesus diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite?
ainda que pareça demorado em atendê-los. Pareça. É também uma palavra importante que não podemos deixar de lado ou passar desapercebida na nossa reflexão. Porque a demora, que muitas vezes nos incomoda e nos leva ao desânimo, ela na verdade não é demora. O Senhor Jesus diz, ainda que pareça demorado em atendê-la. O Senhor Deus está interessado nas nossas causas. A demora, para nós, é sentida como demora, mas na verdade esse tempo de espera representa o período em que Deus, ouvindo o nosso clamor, a oração que fazemos dia e noite, Ele passa a trabalhar em favor da nossa causa. Talvez muitas coisas tenham que ser resolvidas. Há muitas pessoas envolvidas em assuntos que levamos à presença do Senhor. E Deus vai trabalhar com cada um. Deus vai preparar as circunstâncias, de modo que a bênção possa ser entregue nas nossas mãos em tempo oportuno, em tempo em que saberemos e teremos condições de utilizá-la como bênção de fato, sem desperdiçá-la. Pareça demorado. E mais ainda, o Senhor Jesus faz uma afirmação. Ele diz, digo-vos que depressa fará justiça. O Senhor Deus tem pressa, talvez mais do que nós mesmos. Deus é abençoador, é Pai amoroso. Ele está interessado nas nossas causas, no nosso bem-estar, na nossa felicidade. E Ele está mais interessado do que nós mesmos na salvação daqueles pelos quais nos dedicamos a orar. Cabe a nós a tarefa de orar sempre e nunca desanimar. Essa é a nossa parte, certos de que o Senhor é um justo juiz, é Deus abençoador, e Ele está interessado em nos atender, em considerar os nossos pedidos, em prover aquilo que de fato é bênção na nossa vida e na vida das pessoas pelas quais oramos. Cabe então a nós o dever de orar sempre e nunca desanimar. Que para tanto o Senhor nos abençoe e ajude. Amém. Depois desses momentos tão inspirativos que Deus preparou para nós, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Dani Ferreira, com essa mensagem curtinha, mas poderosa para nós, sobre o Salmo 103. Também agradecer a nossa irmã Kátia, da Igreja Batista em Caxambi, pelo seu testemunho. As queridas irmãs Alessandra e Elaine, ambas Cristina, que nos abençoaram muito com a música Enquanto Deus Trabalha. Quero agradecer também a Deus pela vida da nossa irmã Ésia Lousada, já pela segunda vez conosco. E, por fim, agradecer a nossa querida irmã Solange Lívio, que nos trouxe uma mensagem da qual eu gosto muito, que é sobre esse juiz iníquo e essa viúva persistente. Essa viúva persistente deve ser a gente. A gente nunca deve desistir. Sempre manter o foco na oração, perseverando, porque é assim que Deus recomenda. Ele quer que nós oremos sem cessar. Vou deixar com os irmãos um versículo para a meditação dessa semana, que se encontra em Salmos 40, versículo 4, que diz: Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Com essa certeza de que nós devamos pôr no Senhor a nossa confiança, vamos ouvir a canção seguinte, na voz do irmão Roberto Barreto,
que já esteve conosco em reuniões passadas, cantando Confiarei em Ti. Desejo a todos os irmãos uma noite muito abençoada, que vocês tenham um sono reparador e que, ao amanhecer do dia 24, estejam todos prontos para servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, amar ao Senhor, louvar ao Senhor. Então, deixo com vocês o meu beijinho e até o dia 30 de novembro de 2020, às 19 horas, se Deus quiser. Eu quero adiantar para dizer o seguinte: nós estamos caminhando para encerrarmos o ano de 2020 com essas reuniões online. Deus os abençoe. Segura-me com tuas mãos, cubra-me com tuas asas, Senhor. Quando os ventos vierem destruir e provada for a minha fé, sei que a tempestade passará, seguro estarei, pois tu és Deus. Descansarei em teu poder, confiarei somente em ti, meu Senhor. Quando os ventos vierem destruir e provada for a minha fé, sei que a tempestade passará, seguro estarei, pois tu és Deus. Quando os ventos vierem destruir e provada for a minha fé, sei que a tempestade passará, seguro estarei,